A paz do Senhor, minhas irmãs queridas. É muito bom estarmos juntas nessa manhã de domingo, para agradecer ao Senhor e estudar juntas mais uma lição da nossa Escola Bíblica Dominical. Hoje estaremos falando sobre a sobriedade na obra de Deus. Vamos falar aqui sobre o uso do vinho, ou o seu emprego no Antigo Testamento, o que a palavra de Deus fala no Novo Testamento e o que o uso do vinho ou de bebida forte tem a ver com a nossa conduta cristã, a nossa vida cristã hoje, segundo a palavra de Deus. Então nós vamos ver alguns casos aqui envolvidos aqui no livro de Levítico e também vamos trazer para os nossos dias de hoje essa palavra. Amém? Que o Espírito Santo fale aos nossos corações. Vamos orar? Deus de amor e graça, Deus bendito, eu te louvo, Senhor, nessa manhã, por cada filha tua que se encontra, Senhor, nessa classe, Senhor, de escola bíblica dominical. Sim, Senhor, porque mesmo na nossa casa, quando nos voltamos, Senhor, para a tua palavra, estamos aprendendo de ti, Senhor, estamos estudando a tua palavra. Então, que cada aluna, Senhor, seja ricamente abençoada por essa aula, Pai. Fala aos nossos corações, ensina-nos, Senhor, a ter uma vida santa, Pai, uma vida separada para Ti, Senhor. Uma vida longe, Senhor, dos prazeres do mundo, Pai, mas uma vida cheia do Teu Espírito Santo. Seja conosco, Senhor, fala aos nossos corações. É o que Te pedimos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Agora vamos fazer nossa leitura bíblica em classe. Onde estaremos utilizando dois textos, um de Levítico 10, de 8 a 11, e um de 1 Timóteo 3, de 1 a 3. Vamos ler primeiro Levítico, capítulo 10, versículos 8, 9, 10 e 11. Diz assim a palavra do Senhor. E falou o Senhor a Arão, dizendo: vinho ou bebida forte, tu e teus filhos contigo não bebereis, quando entrardes na tenda da congregação, para que não morrais. Estatuto perpétuo será isso entre as vossas gerações, para fazer diferença entre o santo e o profano, e entre o imundo e o limpo, e para ensinar aos filhos de Israel todos os estatutos que o Senhor lhes tem falado pela mão de Moisés. É o Antigo Testamento, ok? Agora vamos ler um texto do Novo Testamento, após a vinda de Jesus, carta de Paulo a Timóteo, primeira carta, capítulo 3, versículos 1, 2 e 3. Esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso de torpe ganância, mas moderado, não contencioso, não avarento. Amém? Então, esses são os textos que vão servir de base para a nossa aula de hoje. Agora vamos falar todas juntas o nosso texto áureo. 1, 2, 3. Texto áureo. E não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Efésios capítulo 5, versículo 18. Bem, minhas irmãs queridas, a gente viu na semana passada que a história de Nadab e Abiú, que eram filhos do sacerdote Arão, e foram mortos, né, diante mesmo do altar do Senhor, porque estavam oferecendo fogo estranho no altar. E dentro daquele contexto da leitura, quando Deus vai falar com Arão sobre aquela conduta, ele nos versículos 8, 9 e 10, ele no meio daquela advertência e repreensão, ele fala do vinho, do bebida forte que não deveriam ser usados pelos filhos de Arão, pelos levitas, pelos que estivessem ali ministrando no altar. Por conta disso, muitos estudiosos têm entendido que como Deus falou sobre bebida naquele momento, daquela repreensão, muitos teólogos, muitos estudiosos entendem que Nadab e Abiú haviam feito uso do vinho, estavam embriagados e por isso tiveram aquela atitude diante do Senhor, ficaram ali insolentes diante da glória divina, porque sendo eles filhos de Arão, eles tinham conhecimento de toda a instrução de Deus, eles tinham intimidade com
com um Deus santo, não é? Então nada justifica aquela conduta numa situação normal, racional. Então, o que justificaria talvez fosse isso, deles terem se embriagado e estavam ali fazendo uma atitude errada diante de Deus. Então, a gente sabe que muitas vezes o álcool, as drogas e certos vícios destruidores, eles tiram às vezes a nossa razão, a nossa mente fica fora de si e a gente às vezes nem sabe direito o que está fazendo. Então, nós como cristãos devemos ficar longe, distantes de elementos dessa natureza, ok? Vamos falar um pouco sobre o vinho aí na Bíblia, na história sagrada, tá? No tópico 1. Quero dizer para vocês que esse assunto é um assunto muito polêmico, porque tem muitos crentes que defendem o uso de bebida, de vinho e até de outras bebidas aí, cidra, outras bebidinhas assim, que acham que são mais fracas. Então, tem muitos crentes que defendem esse posicionamento. Eu mesmo já vi ter crentes fazendo uso de bebida, tá? Não estou aqui para julgar a vida de ninguém mesmo, mas quero deixar claro que isso aí é uma questão assim que a gente tem que ensinar a palavra, mas cada um sabe de si o que faz diante do Senhor. Mas a nossa missão é expor a palavra do Senhor. E é claro que eu, como professora serva de Deus, eu exponho a palavra de Deus segundo também a minha crença e as minhas convicções. Aquilo que tenho aprendido do Senhor, aquilo não que não tenha errado, já errei várias vezes, mas tenho sido ministrada pelo Senhor e entendo que isso é saúde para a nossa vida. Então, vou compartilhar com as irmãs de acordo com o que nós temos aprendido da palavra do Senhor. Nas Escrituras, o vinho, junto com o pão e com azeite, são bênçãos do Senhor, tá? Lá no profeta Oséias, capítulo 2, vocês vão ver isso. O vinho era usado até mesmo como remédio. Lembra lá nas feridas lá do jovem lá que estava lá na beira do caminho, a parábola do bom samaritano? Que levou aquele homem machucado, untou suas feridas ali com vinho. Então, o vinho era usado até mesmo como remédio. Paulo ensina a Timóteo tinha fortes dores de estômago. Aí todo mundo acha que era para ele acrescentar água no vinho. Não, nada disso, não é isso que está no texto. A água, naquela época, a água de poço, né? Ela tinha muitos minerais pesados, não tinha o tratamento que hoje nós temos na água. E o estômago Timóteo tinha problemas de estômago. Então Paulo fala para ele: olha só, não bebe água pura, mistura um pouquinho de vinho na água para quebrar aquela acidez da água, aquilo que estava lhe fazendo mal. Paulo dá uma solução ali, um remédio ali para Timóteo. Era isso que ele estava querendo ali ensinar. Porque tem pessoas que até distorcem esse versículo dizendo que Paulo estava mandando Timóteo beber vinho, entendeu? Não era isso. Tá? Então o vinho, ele era visto na Bíblia, é visto na Bíblia em muitas situações como símbolo de alegria, não é? A gente vê nas festas mesmo, em festas da Bíblia, muitas vezes fazendo-se referência ao vinho. Desculpe, mas no entanto, o que a gente vai perceber é que o mau uso do vinho, ele levou homens santos a cometerem vários escândalos, várias torpezas e até mesmo crimes. E a gente vai citar aqui alguns exemplos, como os casos de Noé, de Ló e também de Davi, ok? Após o evento do dilúvio, Noé foi ser lavrador e foi plantar uma vinha, está lá em Gênesis 9, 20. E logo após que Noé preparou o seu vinho, ele foi bebeu até se embriagar, tirou a roupa, ficou nu, ficou expondo a sua nudez. E aí isso trouxe vários problemas familiares para Noé. Noé é um homem dos mais piedosos da palavra de Deus, que a palavra de Deus cita. Ele ficou transtornado por causa do vinho, da bebida forte, do teor alcoólico que tinha ali naquela bebida.
E aí a gente vai ver, o vinho de antigamente era um vinho que também embriagava. Porque era um vinho que fermentado, dependendo do grau de fermentação, ele também causava estado de embriaguez. Então, a advertência aí pelo cuidado com os efeitos do vinho. As filhas de Ló também usaram o vinho para cometer um erro diante do Senhor, não é? Elas ficaram preocupadas de não dar descendência ao pai, e aí elas por duas vezes embebedaram o pai e tiveram relações sexuais com o próprio pai. E por conta disso geraram 2 povos iníquos. Foram os moabitas e os amonitas. Gênesis 19, você pode ler essa história ali por volta dos versículos 33 a 38. Então a gente vai ver que quem se entrega ao vinho acaba estando sujeito, né, a situações terríveis aí como essa. Então o servo de Deus ele deve evitar cair nessa situação. E uma terceira situação também bastante triste foi o que aconteceu com Davi. Davi, para encobrir o seu adultério com Batseba, chamou Urias e embriagou Urias com vinho, não é? Para que ele fosse se deitar com a esposa dele, que já estava grávida. Se o plano desse certo, Urias ia pensar o quê? Que a criança era dele, né? Olha que ponto chega um homem, né, que está fora da direção do Senhor. O rei de Israel, Davi, usa o vinho aí para corromper um dos seus melhores homens, um dos melhores homens do seu exército, não é? Um homem de grande competência. Que tristeza aí essa conduta de Davi, querendo se fazer valer do vinho, embriagando ali Urias para tentar solucionar de alguma forma o problema que ele havia criado, o pecado que ele havia cometido. Então estamos vendo aí na Bíblia exemplos de situações em que o vinho causou grandes problemas, foi causador de grandes problemas, e por isso a Bíblia nos adverte a ter bastante cuidado e a nos abstermos das bebidas fortes. Agora vamos ver aqui no tópico 2 o vinho no ofício divino, no serviço aí a Deus, né? A gente vai perceber que o ofício divino, aquele que trabalha no serviço do Senhor, ele não deve fazer uso do álcool ou de substâncias fermentadas que venham a produzir teor alcoólico, porque isso não combina com o ofício divino, não é compatível com o serviço que nós prestamos a Deus. Infelizmente, o mundo, ele olha para nós e ele quer ver de nós uma conduta diferente. Aquele mesmo amigo que chega para você e fala assim, não tem nada a ver. O que tem o vinho? Jesus transformou água em vinho. Na época de Jesus se bebia vinho. Jesus fez a última ceia, ele ceava com seus discípulos e bebia vinho. Não tem nada a ver. Essas mesmas pessoas ficam esperando que a gente beba um vinho para dizer assim, não, ele é crente, mas ele até bebe, cara, bebe vinho. Ela bebe, tem vinho em casa e tudo, uma crente assim, crente, entendeu? As mesmas pessoas. E se um dia tiverem numa situação espiritual, necessitando de um suporte espiritual, não vai ser esse crente, essa crente que eles vão buscar. Eles vão buscar aquele que eles sabem que em todo tempo tiveram uma conduta diferente, se abstiveram dos manjares deste mundo. Então eles sabem quem eles vão procurar. E Jesus vem dizendo, né, a palavra de Deus vem dizendo, sede santos, buscar essa santificação. Nós temos estudado sobre isso. Então nós precisamos entender que Deus nos quer povo separado. Louvado seja o nome do Senhor. A gente vai ver nas ofertas de manjares, havia também oferta aí do vinho, não é? A gente vai ver Levítico 13, um quarto de vinho eram 6 litros, um quarto, 1,5 litro, né?
de oferta. E aí, através dessa oferta, o adorador ele reconhecia que tudo quanto tinha pertencia ao Senhor. Então ele deveria usar de forma responsável tudo aquilo que o Senhor lhe concedia. Era esse o sentido ali da oferta. Mas os ministros do altar, eles eram severamente advertidos, como a gente viu na leitura bíblica em classe, não é? Que não deveriam beber o vinho ou bebida forte. A gente sabe que ainda hoje a bebida pode levar o homem à ruína. A gente vai ver aí em Provérbios 21 que o homem sábio ele deve abster-se, né? Ele não deve se deixar levar pelo vinho ou pela bebida forte, né? Já advertia aí o sábio. Lá no Novo Testamento, o primeiro milagre que Jesus realizou foi o quê? Transformar água em vinho. Olha o contexto, era um vinho puro, era um vinho diferente, não é? Ele embriagava quando bebido em grandes e grandes quantidades, mas era um vinho diferente do vinho de hoje, industrializado, um vinho com grande teor alcoólico, era diferente. E aí quando ele faz esse milagre, as pessoas até louvaram, né? Porque era um vinho muito de boa qualidade, parecia um vinho puro, quer dizer, é aquele primeiro suco extraído mesmo da uva, aquela coisa gostosa, não é? Não era um vinho azedo, fermentado, como de grande teor embriagante, como a gente vê aí hoje em dia. Quando Jesus faz a Santa Ceia, ele também usa o vinho para simbolizar o sangue dele redentor. E aí a gente também utiliza o fruto da vide, que é o suco de uva também, para representar o sangue de Jesus Cristo na celebração da Santa Ceia. Fazemos isso porque entendemos que não devemos utilizar nenhum produto alcoólico, não é? Que tenha teor alcoólico. Existem igrejas que até usam vinho mesmo, mas advertem ali que tem álcool, e a gente sabe que muitas pessoas, até mesmo quem não bebe mais, mas que um dia bebeu, só às vezes de ter algum leve contato com alguma substância que tenha teor alcoólico, pode desencadear ali uma sede de voltar para aquele vício, reacender o desejo por aquele vício, não é? Que está controlado ali em seu organismo. Então nós não devemos, nem sob a justificativa que é Santa Ceia, fazer uso do vinho, do teor alcoólico, porque nós temos sim o suco de uva aí para nos deliciarmos e para representar aí o sangue de Jesus Cristo. Amém? Muito bem, irmãs, agora a gente vai entrar aqui no tópico 3, que fala sobre ministros cheios do Espírito Santo de Deus. A gente falou sobre vários exemplos aí vergonhosos, né, que a gente tem na palavra de Deus acerca de pessoas que fizeram uso do vinho, da bebida alcoólica fermentada e praticaram atos que não agradaram ao Senhor. No Novo Testamento, a palavra de Deus também fala sobre o uso do vinho e da bebida alcoólica, que isso não convém aos ministros, aqueles que trabalham na obra do Senhor, aqueles que servem de exemplos e também para os que pertencem à igreja do Senhor de uma forma geral, né? Paulo, quando escreve a Timóteo, como a gente leu, ele fala que quem desejasse trabalhar no ministério não poderia ser uma pessoa dada ao vinho, escravizada pelo vinho, com desejos pelo vinho e bebida forte. Como a gente vai confiar o rebanho do Senhor, uma pessoa que tem essa falha, essa queda por bebida, né? A própria palavra de Deus no livro de Provérbios, Salomão fala, advertindo as autoridades acerca da bebida. Ele fala no versículo 4 e 5 do capítulo 31 de Provérbios. Não é próprio dos reis, aí reis autoridade, né? Ó Lemuel, não é próprio dos reis beber vinho, nem dos príncipes desejar bebida forte, para que não bebam e se esqueçam do estatuto e pervertam o juízo de todos os aflitos. Então, assim, é recomendado, é advertido que as autoridades não sejam dadas a vinho ou bebida forte. De igual modo, a igreja do Senhor também é chamada a não se embriagar com vinho.
Nós lemos no nosso texto áureo que nós devemos, no lugar do vinho, nos encher do Espírito Santo de Deus. Pessoas que bebem para esquecer, para ficar alegrinho, né, para ficar em estado de euforia, não experimentaram ainda a presença do Espírito Santo, que nos enche de uma alegria verdadeira, uma alegria real, uma alegria que dura para sempre, não é? Ela não se interrompe quando o efeito da substância do álcool ela cessa no organismo. Não, é uma alegria duradoura. Então, a embriaguez, o uso do vinho, da bebida forte, deve ser uma coisa que deve ser evitada pela Igreja do Senhor. A gente sabe que isso tem ocasionado muitos problemas para muitas pessoas, destruído lares, pessoas que perdem emprego, não conseguem se manter no emprego, ministros, pessoas da igreja que se afastam de Deus por causa do uso de bebida, preferem os prazeres que o vício traz do que estar na presença do Senhor. Então nós devemos nos abster, não é? Nos ficar longe disso, porque isso realmente não nos pertence. Lá no Pentecoste, quando o Espírito Santo desceu, em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, muitas pessoas acharam que os discípulos estavam embriagados, tamanha era a euforia deles. Mas depois, observando eles pregando, eles viram que eles estavam cheios do poder do Altíssimo. E não era vinho, não era bebida, era simplesmente a presença do Senhor que traz essa alegria às nossas vidas. Depois a gente vê esses mesmos discípulos, apóstolos, pregando a palavra do Senhor. Quanto mais somos cheios do Espírito Santo, menos desejo temos das coisas deste mundo, dos prazeres da carne. Então nós devemos buscar a presença do Senhor, seguir aí o conselho do apóstolo Paulo, estarmos cheios do Espírito Santo. E aí não estaremos propensos a desejar os manjares deste mundo. Os recabitas, um povo citado por Jeremias lá no capítulo 35, eles fizeram uma escolha. Voluntariamente eles escolheram se abster de qualquer bebida forte para manter a aliança dos seus ancestrais forte. E Deus honrou essa fidelidade. Se eles, não sendo povo de Deus, fizeram esse voto e foi agradável ao Senhor, imaginemos nós, que somos um povo chamado para fazer a diferença nesse mundo, a ser diferente. Nós não somos iguais ao mundo. Nós estamos no mundo, mas somos diferentes. Eles precisam ver em nós a presença do Senhor. Amém? Que Deus nos abençoe e nós conservemos essa palavra no nosso coração. Vamos orar? Deus bendito de amor, nós te louvamos, Pai, nessa manhã, pela tua misericórdia, pelo teu favor e pela tua palavra ministrada aos nossos corações. Continua falando conosco, nos enchendo da tua presença, Senhor. Enche os nossos vasos, enche o nosso copo com a presença do teu Espírito Santo, Pai. Muito obrigada, Senhor Jesus querido. Nós te oramos nesta manhã, em nome de Jesus. Que Deus abençoe cada uma das irmãs. Vamos falar o nosso lema? 1, 2, 3. Eu amo a escola dominical. Muito obrigada, Jesus. Que Deus abençoe vocês, minhas irmãs.